Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à sessão ordinária no dia 23 de junho de 2020. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a sessão ordinária. Correspondências recebidas. Ofício número 11/2020. Boa tarde a todos. Prezado Senhor, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Senhoria, servimos-nos do presente para comunicar o arrombamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental James Johnson, ocorrido provavelmente segunda-feira, 18 de maio do corrente ano, onde, além de furtarem objetos da Secretaria, quebraram a pia do banheiro, arrombaram a porta da Secretaria e de uma sala de aula, como mostram as fotos em anexo. Como não é a primeira vez que a escola é arrombada, já solicitamos ao Executivo Municipal que sejam instaladas câmeras de segurança e alarmes, mas até o presente momento nenhuma medida de prevenção foi tomada. Solicitamos aos vereadores que reforcem o nosso pedido ao Executivo Municipal para que não ocorram prejuízos maiores. Outro sim, afirmamos que, em as vezes que a escola foi arrombada, foram feitos os devidos registros na Polícia Civil, mas nenhuma providência foi tomada. Certos de contar com a sua colaboração, desde já agradecemos atenciosamente Nailde Menezes Rodrigues, diretora da Escola James Johnson. Uma questão de ordem. Gostaria de passar a presidência do vice-vereador. Uma palavra do vereador Leonardo. Senhores vereadores, colegas, senhores assistentes, boa noite a todos. Eu tinha lido esse ofício recebido da diretora da escola, estava comentando com a Maria Helena, como já não é a primeira vez que acontece isso lá na escola, arromba tudo, mas que até já levaram até os alimentos das crianças, outras vezes, tudo. Na data de amanhã, vou pedir para a doutora Eniari fazer um requerimento, ou nós vamos chamar a secretária da Educação, o senhor prefeito, e pedir a eles para que coloque, eu acho que uma filmadora, alguma coisa lá, se eles não podem manter um guarda. Agora o Gilmar também falou que não tem internet, porque monitoramento online seria mais fácil, mas eu acho que é uma filmadora, alguma coisa para inibir um pouco, né? Porque é abandonado no meio do campo lá, e vão continuar roubando. Aí eu gostaria que os colegas, se a gente fizer um documento amanhã ou na quinta-feira, a gente vai assinar ali tudo para, acho que todo mundo apoiasse, né? Botar essa pressão que eles estão pedindo, acho que vai ser o jeito. Era isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Leonardo. Obrigado. Decreto 039/2020, prefeito municipal. Decreto número 039, 17 de junho de 2020. Regulamenta o artigo 312 da Lei Complementar número 1, de 5 de dezembro de 2019. Código Tributário Municipal de Arroio dos Ratos e da outras providências. Luciano Leitos Rocha, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e decreto. Dos imóveis passíveis de isenção de IPTU. Artigo 1º. Fica regulamentado o artigo 312 da Lei Complementar número 1, de 5 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal, que isenta do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, o bem imóvel. 1. Que se encontra cedido gratuitamente mediante contrato público por período não inferior a 5 anos para uso das entidades reconhecidas como imunes. 2. Cedidos nas condições anteriores para entidades de assistência social, instituições de ensino e associações de classe. 3. Pertencente a entidades culturais e esportivas sem fins lucrativos, registradas últimas na respectiva federação. 4. Pertencente a cônjuge viúvo, na condição de proprietário ou usufrutuário, com idade superior a 60 anos, proprietário de um único imóvel, com área de terreno não superior a
a 750 metros quadrados, que utilize exclusivamente para sua residência, cuja renda familiar, assim compreendida, a dos proprietários e todos os ocupantes do imóvel, não seja superior a 2 salários mínimos nacional vigentes no mês do requerimento da isenção. 5. O imóvel pertencente ao órfão não emancipado, proprietário de um único imóvel com área de terreno não superior a 750 metros quadrados, que utilize exclusivamente para a residência, cuja renda familiar de todos os ocupantes do imóvel não seja superior a 2 salários mínimos nacional vigentes no mês do requerimento da isenção. 6. O imóvel que sirva de moradia ao contribuinte portador de moléstias graves, conforme classificação na Lei Federal número 8.203 de 91, Lei de Custeio e Benefício da Previdência Social, constituindo-se como único bem imóvel da sua propriedade ou de seus pais, tutores, curadores ou responsáveis, e cuja renda mensal familiar não seja superior a 2 salários mínimos nacionais, vigentes na data do requerimento. 7. O imóvel que sirva de moradia ao contribuinte que possua deficiência física ou mental, que importe em incapacidade para o trabalho, constituindo-se como único bem imóvel de sua propriedade ou de seus pais, tutores, curadores ou responsáveis, e cuja renda mensal familiar não seja superior a 2 salários mínimos nacionais vigentes na data do requerimento. 8. A propriedade constituída por um único imóvel, com área de terreno não superior a 750 metros quadrados, utilizada exclusivamente para a residência de seu proprietário, cujo titular tenha idade superior a 60 anos, e renda familiar dos ocupantes seja exclusivamente decorrente de aposentadoria ou pensão de valor não superior a 2 salários mínimos nacional vigentes no mês do requerimento da isenção. Parágrafo 1º. Somente será atingido pela isenção prevista neste artigo, nos casos referidos no inciso 3, o imóvel utilizado integralmente para as respectivas finalidades das entidades beneficiadas e desde que não seja locado. Parágrafo 2º. A comprovação de condições para a concessão do benefício deverá ser renovada anualmente. Dos procedimentos para análise da isenção. Artigo 2º. O requerimento para análise do direito à isenção deverá ser protocolado diretamente na Secretaria Municipal da Fazenda, sem qualquer ônus ao requerente, até a data limite de 30 de setembro de cada ano, e terá vigência apenas para o exercício seguinte ao requerimento deferido. Parágrafo 1º. Quando o prazo final para o protocolo do pedido recair em fim de semana ou feriado, o prazo prorroga-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 2º. Somente será beneficiado com a isenção o imóvel ou unidade predial que estiver com toda a área edificada devidamente averbada no cadastro imobiliário municipal. Parágrafo 3º. As isenções previstas na Lei Complementar número 1, de 5 de dezembro de 2019, serão concedidas por decisão do secretário municipal da Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do município, quando necessário. Dos documentos necessários à análise do direito à isenção. Artigo 3º. A comprovação dos requisitos elencados no artigo 1º e alíneas será feita através do preenchimento e entrega dos seguintes documentos. Requerimento conforme modelo constante no anexo 2 deste decreto, assinado pelo proprietário, cônjuge de proprietário já falecido, herdeiro ou procurador. Identificação do grupo familiar conforme modelo constante no anexo 3 deste decreto. Quadro de grupo familiar conforme modelo constante no anexo 4 deste decreto. Certidão de registro imobiliário onde comprove a existência de um único imóvel. Comprovante de residência através da conta de água ou luz do mês anterior ao requerimento em nome do proprietário, do cônjuge do proprietário já falecido ou do herdeiro que estiver requerendo o benefício. Comprovante de renda através dos documentos exigidos para cada modalidade constante no anexo 1 deste decreto. Apresentação da carteira de identidade CPF de todos os integrantes do grupo familiar. Declaração da família ampliada conforme modelo constante
no anexo 5 deste decreto, no caso de existirem componentes do grupo familiar, avós, tios, sobrinhos, dependentes da renda apresentada cujo grau de parentesco não seja primário. Cópia de certidão de nascimento dos menores de 14 anos, no caso de o menor não possuir RG ou CPF. Termo de guarda, tutela ou curatela, quando for o caso. Certidão de óbito mais certidão de casamento ou declaração de união estável, quando o proprietário for falecido e o cônjuge requerer o benefício. Certidão de óbito mais documentos que comprovem que o requerente é herdeiro do proprietário. Artigo 4º. O anexo 1 contém as informações e preenchimentos dos documentos exigidos, devendo ser lido e atendido para obtenção do benefício. Artigo 5º. Quando o requerente for representante legal, deverá ser anexado o documento que o habilite a agir em nome do terceiro, podendo ser utilizado o modelo de procuração simples disposto no anexo 11, desde que com assinatura idêntica à do RG e anexado à procuração. Artigo 6º. A caracterização da renda que trata esse decreto será obtida somando a renda bruta de cada integrante do grupo familiar. Artigo 7º. Os pedidos de isenções do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a que se refere o artigo 312 da Lei Complementar número 01, de 5 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal, deverão ainda ser instruídos com os documentos previstos para cada categoria de isenção a seguir elencadas. Quando pertencente à agremiação desportiva licenciada e filiada à Federação Esportiva Estadual ou respectiva Liga Municipal, quando utilizada efetiva e atualmente no exercício das suas atividades sociais, anexar cópia do título de propriedade, cópia dos estatutos devidamente registrados, cópia do comprovante de filiação à Federação Esportiva Estadual ou órgão equivalente, cópia da ata da última eleição da diretoria. Quando cedido gratuitamente mediante contrato público por período não inferior a 5 anos para uso exclusivo das entidades imunes, anexar cópia de título de propriedade devidamente registrado no competente cartório do registro de imóveis, cópia do contrato firmado com a entidade, cópia dos documentos pertinentes à entidade, comprovando suas condições de instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, cópia dos estatutos registrados, declaração de utilidade pública, quando for o caso. Quando se tratar de imóvel pertencente ao contribuinte portador de moléstias graves, conforme a classificação da Lei Federal número 8.213 de 91, Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, anexar laudo médico emitido por médico especialista que contenha referência ao CID da moléstia que acomete o requerente e corroborado pela Secretaria Municipal da Saúde. Quando se tratar de imóvel pertencente ao contribuinte com deficiência física ou mental, com incapacidade para o trabalho, anexar laudo médico emitido por médico especialista que contenha referência ao CID da moléstia que acomete o requerente e corroborado pela Secretaria Municipal da Saúde. Disposições gerais e transitórias. Artigo 8. Artigo 8º. A solicitação de isenção deverá estar acompanhada da documentação exigida por este decreto sob pena de não apreciação do pedido. Parágrafo único. O requerimento padrão, bem como os formulários para preenchimento anexos a este decreto, serão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal e também poderão ser retirados junto ao setor de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 9º. Até o último dia útil do mês de novembro de cada ano, após análise dos requerimentos protocolizados, serão disponibilizadas as respostas aos pedidos de isenção, devendo o requerente dirigir-se ao setor de protocolo para obter cópia do resultado do pedido e tomar ciência da decisão administrativa de primeira instância. Artigo 10. O prazo para requerimento da isenção de que trata o artigo 2º deste decreto será prorrogado excepcionalmente para o protocolo até 30 de novembro de 2020, em razão do decreto de calamidade pública relativo à pandemia do Covid-19. Parágrafo 1º. Considerando as disposições do caput, o prazo a que se refere o artigo 9º deste decreto fica igualmente prorrogado para o dia 15 de dezembro de 2020. Parágrafo 2º.
As disposições desse artigo têm aplicação excepcional e se aplicam apenas para os pedidos de isenção protocolados nesse exercício de 2020. Artigo 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Arroio dos Ratos, 17 de junho de 2020. Luciano Leite Rocha, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete, número 200, 2020, Prefeito Municipal. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Gostaria de me manifestar a respeito desse decreto. Eu tenho minhas dúvidas. Como o Executivo pode, através do decreto, mudar uma lei? Eu gostaria de ter uma consulta jurídica sobre isso aqui. Eu não, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas a respeito desse decreto. Eu queria saber a legalidade disso. Não sei se os colegas prestaram atenção, porque está sendo mudado uma lei por decreto. Teria ser um outro projeto para Exatamente. Teria que ser um outro projeto em essa casa para a gente analisar, votar, para transformar isso em uma lei, mas não através do decreto. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Eu gostaria de uma consulta jurídica profunda nisso aí. E gostaria até que seja comunicado o Executivo a respeito disso, antes de eles regulamentar esse decreto aí, para ver a parte legal disso. Amanhã, na primeira hora. Então, e nós fazer uma consulta jurídica, se realmente isso pode fazer. Vamos fazer. Obrigado. Uma palavra, vereador Pretinho. Senhor presidente, colegas de assistência, conforme falou o vereador Renato, se eu não me engano, quando nós aprovamos o novo Código Tributário, tinha um artigo que seria regulamentado por decreto. Sim. Né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente aprova alguma lei que é regulamentada por decreto, porque depois eles transformam a lei conforme o decreto que eles entendem que seja melhor. Era isso, presidente. Obrigado. Era isso que eu Vereador Renato. Só que aquele Código Tributário foi anulado, né? De 5 de dezembro de 2019. Ou ele está vigente? Não foi revogado. Não foi revogado? Só a cobrança. Eu tenho a impressão que sim. Não foi revogado. Bom, mas Amanhã, vamos na primeira hora. ver vamos ver a parte legal disso através de uma parecer jurídico. Já comuniquei ao Executivo. Ofício Gabinete 201, 2020. Ilustríssimo Sr. Bernardo Cairuga Pereira. 200. Ofício Gabinete 200, 2020. Eu tinha falado 201. Ilustríssimo Sr. Bernardo Cairuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, promover a resposta à indicação 024 de 2020 do nobre vereador Bernardo Cairuga Pereira, quanto ao início da retirada e reforma do telhado da Prefeitura Antiga. A administração municipal informa que foi dado início na retirada do material, com acompanhamento do assessor superior Rafael Oberman, conforme solicitado por esta Casa na referida indicação. Assim, aguardamos a chegada do madeiramento indicado pelo nobre vereador para dar início na reforma, agradecendo mais uma vez o empenho e a conquista junto a empresários do material que seja utilizado na obra. Nesse sentido, nos colocamos à inteira disposição para todas as dúvidas e esclarecimentos desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2020, Luciano Leite Rocha, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete 201, 2020.
Ilustríssimo senhor Bernardo Caiuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, promover a resposta à indicação 030 de 2020 da nobre vereadora Maria Helena Menezes e complementada pelo excelentíssimo vereador Fernando Fantin quanto à iluminação pública. Salientamos ainda que esta é uma indicação reiterada dos nobres vereadores. A administração municipal promoveu reunião com servidores responsáveis pelo início das operações de manutenção de iluminação pública, na data de 15 de junho de 2020. Os materiais foram adquiridos junto aos fornecedores de Pelotas e Erechim. Em razão disso, ocorreu um pequeno atraso no início das operações pela demora da entrega destes materiais, que teve total dedicação de nossos servidores para agilizar todo este trâmite burocrático. Informamos que com a chegada do material para manutenção da iluminação pública, na data de 21 de junho de 2020, a Secretaria de Obras está providenciando a logística e execução da manutenção, sendo que a administração municipal prestará contas de todos os locais que foram executados as trocas de equipamentos para a melhoria da iluminação pública no nosso município e atendimentos às indicações de todos os parlamentares do nosso município. Assim, nos colocamos à inteira disposição para todas as dúvidas e esclarecimento dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2020, Luciano Leite Rocha, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete 202/2020, Prefeito Municipal. Ilustríssimo senhor Bernardo Caiuga Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente, através do presente, promover resposta à indicação 027 de 2020 da nobre vereadora Maria Helena Menezes quanto à indicação de um novo local para as artesãs. Informamos que em 2017 iniciamos o auxílio na regularização destes profissionais para que a administração pudesse auxiliá-los dentro da lei. O município busca a solução para a questão. O Departamento de Compras iniciou orçamentos de containers para abrigar estes profissionais. Entretanto, as empresas cadastradas não forneceram os orçamentos e as atividades estão paralisadas devido à pandemia. Informamos que a Secretaria de Administração está providenciando a análise de possíveis alternativas para realocar as artesãs. Assim que for determinada uma solução, iremos encaminhar a esta Casa Legislativa a complementação da resposta. Nos colocamos à inteira disposição para todas as dúvidas e esclarecimentos desta Casa Legislativa. Atenciosamente, a Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2020, Luciano Leite Rocha, Prefeito Municipal. Indicação 032/2020, Vereador Osmar. O vereador infraassinado na forma regimental solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário a indicação 032/2020. Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, atenda a solicitações que diz respeito à manutenção. Patrulhamento e colocação de material na Rua Ítalo Barreto Nascimento, Serafim Moscardini, Poço 3. Reativação na linha de ônibus, especialmente na Vila Garcia. Desentupimento e limpeza do bueiro Apolinário Ponce, próximo ao mercado do Vanderlei. Justificativo. Trata-se de demandas constantes que merecem especial atenção do poder público, sendo assim, se faz necessárias devidas manutenções para o bem-estar da comunidade. Sala Professor Hugo de Carvalho, 23 de junho de 2020, Osmar Carvalho de Doriste, vereador PSB. Coloca a indicação 032/2020 em discussão. Com a palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, colegas e assistente. Senhor presidente, estive nesse bairro e fui cobrado por alguns moradores, senhores e senhoras, em colocação, patrulhamento nessas duas ruas e colocação de material. Ali nessa rua existe um bueiro também, Apolinário Ponce, próximo ao bar do senhor Vanderlei, está entupido, fica próximo ao mercado dele esse bueiro.
existia também lá nesse bairro os moradores me cobraram de uma linha de ônibus que existia lá, que fazia a rota naquele local. E de repente foi tirado, não sei por que maneira, eu não sou sabedor, eu acho que não é desse tempo da legislação do senhor Zeredo, e eu não sei, eu quero que o executivo dê a nossa explicação a essa casa, por que motivo foi tirada essa linha de ônibus lá, que infelizmente esses moradores, eles querem que retorne essa linha de ônibus lá, que faz muita falta para eles, muita prioridade para eles, que um táxi de lá até o centro cobra R$20, para voltar mais R$20, e eles querem que retorne essa linha de ônibus lá, senhor presidente. Aí eu peço ao executivo que tome as providências, eu vejo o que dá para fazer. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra ao vice, senhor Levis. Com a palavra o vereador Bernardo. Senhores colegas, assistentes, só para ajudar o companheiro Tarta, acho que em 2017, não recordo, procurei o senhor prefeito, sabendo já que a empresa que fazia essas duas viagens diárias, que tinha 2 pela manhã e 2 de tarde, na Vila Garcia, já não tinha mais interesse, porque tentava sempre um patrulhamento nas estradas e sempre foi um descaso naquela Vila Garcia, né? Então eles não tinha como estar botando ônibus para lá e eu sabia que ia terminar, e pedi para o prefeito que abrisse uma licitação, uma Kombi, uma micro-ônibus, uma coisa assim, para alguém fazer isso circular, principalmente nas vilas, Vila Garcia, se tu olhar lá na Vila Pinho, Vila 12, entrar no meio daquelas ruas, que o executivo providenciasse. E como na maioria das indicações que a gente fez não foi atendido. Não é que ninguém entrou, ninguém ganhou, não foi atendido, não houve vontade do executivo. E hoje trabalho na empresa e eles não vão fazer essa linha lá, porque o mesmo problema continua. É só por causa das estradas, não tem estrada para botar o ônibus para lá. Então, o máximo que poderia chegar, se houvesse uma conversa, eu acho que era até o cemitério ali. Agora, lá no Garcia, tenho quase que certeza que não vão. E acho que essa indicação tu poderia também solicitar que fizesse uma licitaçãozinha, providenciasse alguma coisa, porque R$30 para ir lá e voltar de táxi é difícil mesmo, é muito difícil. Acho que eles precisam, lá vive 700, 800 pessoas naquela vila, entendeu? E não tem transporte público, é muito complicado, tem pouca gente que tem carro lá, a maioria não tem. Era isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Bernardo. Não havendo mais manifestações, coloco a indicação 032 2020 em votação. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantam. A indicação 032 2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Correspondências, expedidas, tribuna popular, grande expediente, comunicações, ordem do dia, nada consta. Discussão preliminar, projeto de lei 013/2020. Projeto de Lei 03/2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado profissional para a Secretaria de Saúde, mediante interesse público, para atender necessidade excepcional de interesse público. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, mediante contrato temporário, por tempo determinado, profissional abaixo arrolado para a Secretaria de Saúde em caráter emergencial e excepcional. 2 técnicos de enfermagem, carga horária 40 cada um, e a remuneração, cada cargo, R$ 2.194,74. Artigo 2º. O prazo da contratação será por 6 meses, podendo ser rescindido antecipadamente ou prorrogado por igual período, mediante interesse público, através de contrato administrativo e pelo regime geral de previdência. Artigo 3º. Ao município fica resguardado o direito de reincidir o contrato autorizado por essa lei,
antes do término final, em caso do servidor lotado para o cargo, retornar para o respectivo cargo, assim como no caso da falta grave, desde que devidamente apurada em processo administrativo disciplinar competente. Artigo 4º. As contratações serão realizadas respeitando a ordem de chamado do concurso público de 2018. Artigo 5º. As despesas dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária específica. Artigo 6º. Será acrescida a remuneração do contratado e salubridade de acordo com o laudo técnico arquivado no Departamento Pessoal no valor de R$ 198,05. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Exposição dos motivos ao projeto de lei 03 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos para a vossa apreciação o presente projeto de lei, que tem por finalidade obter a autorização legislativa para a contratação de profissional para atender o excepcional interesse público da Secretaria da Saúde por prazo determinado. Justifica-se ainda pela licença do servidor afastado do cargo pelos motivos indicados na justificativa da Secretaria de Saúde. Assim segue o presente projeto justificativa, especificando a necessidade do cargo com a devida justificativa e o motivo pelo qual o servidor lotado no mesmo não irá exercer suas atividades em vista da licença prevista. Não é necessário que a Secretaria da Fazenda emita o impacto financeiro orçamentário para o cargo em questão, tendo em vista que neste momento não estamos criando cargos ou gerando despesas. Sendo assim, não há qualquer implicação contrária à lei de responsabilidade fiscal. Diante do exposto, e na certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento do ano letivo, requer a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste projeto. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 13/2020. Com a palavra, o vereador Renato. Senhor Presidente, colegas e assistência. Projeto de lei confuso. Ele está pedindo autorização para a contratação emergencial de 2 servidores técnicos de enfermagem. Aí, lendo o projeto, no artigo 4º, diz: as contratações serão realizadas respeitando as ordens de chamado do concurso público 2018. Mas ele está contratando emergencialmente aqui. Não é concurso, não vão chamar concursado, que ele está dizendo aqui. Então, É 2 vagas extras. Segue a lista do concurso. mas então, por que ele está botando assim por 6 meses, podendo ser? Então não é concursado. Não, é Mas aqui contrato. vai cobrir só o... É um contrato emergencial que segue a ordem de chamada do Com a concurso. palavra, o vereador. Só um pouquinho. Está respeitando a ordem de chamada do concurso. No momento que chamou o concursado, está efetivando ele. É o que eu estou entendendo. Me corrija então se eu estou errado. Não entendi o projeto então. Me desculpe, mas está confuso. Com a palavra, o vereador Marilena. Senhor Presidente, colegas, funcionários, assistentes virtuais. Para se chamar do concurso, seriam efetivados. Esses 2 funcionários serão contratados porque os contratados efetivos estão de licença. Então, os 2 funcionários que estão em licença, eles são nomeados. Eles não saíram do concurso. Eles não são exonerados, não foram exonerados. Então, eles tiraram licença e eles precisam de um contrato emergencial para suprir essas vagas, seja do tempo que for, 6 meses ou mais prorrogáveis por mais 6, não sei. Esses 2 técnicos são 2 mulheres, eu conversei com o Ricardo, são 2 técnicas que estão com problema de saúde. Então, elas estão afastadas e esses 2 contratos são para suprir essas vagas emergencialmente.
ou ser chamado do concurso. É por lei seguir a ordem do concurso. Mas não Para vamos fechar. contrato. É assim que sendo o magistério também, e das outras funções, é. Não perde a vaga. Assim é no magistério também, quando os funcionários em geral segue-se a lista do concurso. Aquele que não quiser não precisa ser chamado, mas a sua ordem ali permanece. O seu direito permanece. É que esses dois efetivos é que não podem perder o seu direito, eles podem tirar licença. E a vaga tem que ser preenchida. Então, essas duas vagas, emergencialmente, vão suprir essas outras duas vagas dos efetivos. Só para... Com a palavra, o vereador Gilmar. Senhor presidente, vereadores, vereador Renato, esse procedimento já existe há muito tempo, desde a época em que eu estava à frente da Secretaria de Educação. Caso contrário, teria de ser feito um edital. E, pelo que eu sei, as normas, as mudanças vieram justamente para evitar todo esse procedimento. Uma vez que houve um concurso, as pessoas que estão na lista de espera podem assumir a vaga, no caso, como a vereadora Maria explicou, um caso emergencial. No momento que os concursados voltarem, elas saem, para elas ocuparem essa vaga só se surgir uma vaga para serem chamadas do concurso, mas elas só vão suprir essas vagas emergencialmente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Renato. Só para me entender, então, no caso, digamos, se fechar os 6 meses do contrato, ela vai ser rescindido o contrato delas. Elas voltam para a posição delas lá no concurso? Sim. Posição não Sim. sai. Ela só tem a preferência no momento. Certo. Tá, ok. Entendido. Obrigado pelo esclarecimento. O lado bom é que não tem politicagem. Com a palavra, o vereador Levias. Senhor presidente, meus colegas, só para contribuir, se não tivesse reservas lá, seria aberto um processo seletivo. E os melhores classificados teriam que ser chamados. Obrigado. Não havendo mais manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de Lei 14/2020. Projeto de Lei 014, de 17 de junho de 2020. Destina recursos oriundos da concorrência 008 de 2019 às despesas correntes do regime próprio de Previdência Social do município de Arroio dos Ratos. Luciano Leite Rocha, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O município destinará os recursos relativos à venda de floresta exótica, autorizada pela Lei 4.032 de 2019 e vinculada à concorrência 008 de 2019, ao regime próprio de previdência social do município de Arroio dos Ratos, ficando estabelecido: 1. Fica autorizada a receita da capital derivada da alienação do bem para o financiamento de despesa corrente específicas ao regime próprio de previdência social do município de Arroio dos Ratos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2020. Luciano Leite Rocha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 014 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa regulamentar o estabelecido na Lei 4.032 de 2019. O artigo 44 da Lei Complementar 101 de 2000 indica a necessidade de criação da lei específica para a aplicação dos recursos ao FAPES, da preservação do patrimônio público. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivado da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Nesse sentido, a fim de não haver dúvidas, este projeto visa destinar integralmente os valores e recursos relativos à venda de floresta exótica ao regime próprio de previdência social do município de Arroio dos Ratos, o FAPES. Diante do exposto,
e na certeza que os nobres parlamentares municipais preservam o Fundo Municipal de Previdência Social, requer-se a esta Casa Legislativa apreciação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 14/2020. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 015/2020. Projeto de Lei 015, de 17 de junho de 2020. Alteração da Lei 13.942, de 2017. Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 13.942, de 2017, que passa a seguinte redação. Artigo 3º. Os benefícios eventuais de que trata esta lei destinam-se às pessoas com renda per capita familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. Os benefícios de transferência de renda não serão contabilizados quanto da apuração da renda para a concessão do benefício eventual, em situação de calamidade pública, decretada pelo Poder Executivo e reconhecida pelo Poder Legislativo, inclusive o auxílio emergencial em caso de pandemia. Parágrafo 2º. A concessão dos benefícios eventuais obedecerá a critérios de prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e a pessoa atingida pela situação de emergência e calamidade pública, que estejam regularmente cadastrados no Cadastro Único, devidamente comprovado pelo número de identificação social NIS. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2020, Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei 015 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, diante da situação de calamidade pública e a mudança do cenário em relação aos beneficiários do auxílio emergencial, que já perdura há 3 meses, com previsão de prorrogação, o Conselho Municipal de Assistência Social, em ata, sugeriu, através da Resolução 05 de 2020, a alteração da Lei Municipal 3.942 de 2017, no sentido de modificar a análise de deferimento dos benefícios sociais. Assim, o projeto de Lei 015 de 2020, encaminhamos as justificativas, resolução e a ata do Conselho que fundamentam a necessidade de alteração da legislação municipal. Diante do exposto e da certeza que os nobres parlamentares municipais primam pelo bom andamento das atividades ligadas à Secretaria de Assistência Social do nosso município, principalmente neste momento de pandemia, requer-se a esta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, o Luciano Leites Rocha, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 15/2020. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei à Comissão Geral de Pareceres. Discussão final e votação. Ata 018/2020. Não havendo manifestações, coloco a ata no 18/2020 em votação. Os que concordam permaneçam sentados, que os discordam levantam. Não havendo já atrapalhei. A ata número 18/2020 foi aprovada por 8 votos a 0. Lista presença. Bernardo Caiuca Pereira, Darcy Renato Paiter, Elenias Lovani Coutinho, Fernando Vazac Fantin, Gilmar de Oliveira Teixeira, Gesley Salinas de Souza, Manuel Salvador de Souza Machado, Maria Helena Menezes Silveira e Osmar Carvalho de Boliche. Declaro encerrada a sessão ordinária dia 23 de junho de 2020
e convido a todos a participar da sessão ordinária dia 30 de junho de 2020, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.